Meu filho, o tempo é seu. Amém, obrigado. Amém, graça e paz, amém? Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu confesso a vocês que era um sonho estar aqui. Eu sei que eu não precisaria dizer isso, eu acredito que vocês já sabem, mas vocês têm um dos pastores mais respeitados do Brasil, um dos homens mais conceituados no meio dos pastores, é o pastor Estevão, um homem honrado, e eu sempre tive o desejo de estar aqui, e hoje, Deus que gosta de realizar sonhos, me deu a graça de poder estar aqui, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu vim para falar para a juventude, me disseram que esse culto era um culto voltado para o jovem, então você não repara a linguagem, certo? Que eu vou estar falando para jovem, a linguagem é de jovem, o jeito é de jovem. Amanhã eu vou estar ministrando mais para a turma serena, então o linguajar já é um linguajar mais, né? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, Mateus 14, verso 22, nós vamos ver 3 textos e vamos compartilhar 4 coisas nesse texto, amém? Diz assim a palavra do Senhor: logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes os barcos já estavam a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo forte vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Feche os seus olhos agora por um momento. Senhor nosso Deus, queremos continuar ouvindo a tua voz. Fala conosco, Senhor. Até mesmo aquilo que nós não estamos nem muito animados para ouvir, mas nós estamos precisando. Fala, Senhor, usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Amém. Eu quero falar sobre algumas coisas que podem fazer você viver coisas grandes, coisas que podem levar você além da mediocridade, fazer com que você tenha um posicionamento de destaque, vivendo ao lado de Deus. Nós vamos dar uma olhada nesse texto, e ele começa dizendo assim: e logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Na minha tradução está obrigou, tem outra tradução aí, que provavelmente não é obrigou. Tem alguém com a tradução diferente? Levante a mão. Lá, insistiu, está ali. Tem outras que é compeliu, mandou, determinou. Qualquer tradução que você tenha quer dizer a mesma coisa. Os discípulos não estavam a fim de entrar. Para ele insistir, mandar, obrigar, compelir, o discípulo não estava a fim de entrar no barco. Jesus falou: eu quero todo mundo nesse barco agora. Eu estou mandando entrar no barco, não estou pedindo, estou mandando. Entra no barco. O discípulo tinha inúmeros motivos para não querer entrar com ele naquele barco. A última vez que estiveram no barco com Jesus foi traumático. Quase que o barco afundou. E pior, da outra vez Jesus estava com eles. Dessa vez Jesus falou: vão vocês que eu vou depois. Na vez anterior, se afundasse para eles, afundava para Jesus. Dessa vez é só para eles. Entraram no barco, obedecendo, e foram para o outro lado. E a Bíblia diz que o vento era contrário.
ou estão obedecendo e o vento está soprando contra. Que coisa esquisita, né? Quem está obedecendo, o negócio tem que funcionar a favor. Mas eu aprendi que nós manobramos melhor a nossa vida e tornamos-nos mais hábeis em meio às adversidades. Elas fazem parte de nossa história. Gostar, ninguém gosta, todo mundo queria moleza. Mas a vida nem é assim. No mundo tereis, você goste disso ou não, é uma verdade. Então estão lá, só que Jesus disse, vão vocês que eu vou depois. Mas não falou que horas ia. Escureceu os discípulos, o mar revolto, a água querendo entrar, adrenalina na veia. Nem todo mundo era pescador, Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se ele sabia nadar. No meio daquela confusão, o barco era de Pedro, ele devia estar com a cumbuquinha jogando a água para fora, que era o homem da energia. João não tinha nada disso, era o homem da oração, devia estar Jeová Jireh, não posso morrer não. Judas Iscariotes era o tesoureiro, deve ter pensado o quê? Se isso afundar vai ser um prejuízo tremendo. Tomé era o incrédulo, deve ter pensado o quê? Falei para a gente não vir. Natanael era o exigente, deve ter pensado o quê? Falei para a gente vir num barco maior. É, não é? André era o brincalhão, aquele que estava de olho no lanchinho do garoto na multiplicação dos pães, lembra? Que André falou para Jesus, Jesus, tem um garotinho aí? Já especulei, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? O que indica que André estava a fim de comer com Jesus o lanche do menino. Jesus aqui foi na brincadeira de André e criou na Palestina o primeiro McFish. É ou não é verdade? Então pare e pense. Quando a adrenalina entra na veia, cada um reage de uma maneira. E o que tem aqui é medo. Todo mundo está escuro. E Jesus falou, depois eu vou. E eu imaginei eles falando. Ele falou que vinha. Falou, né? Mas acho que não vem não, né? Ele vai vir como? Nós viemos no barco, poxa. Quem é que vai entrar com ele nesse barco? Nesse mar revolto desse jeito? O clima não era muito agradável naquela embarcação. O texto diz que na 4ª vigília Jesus foi se encontrar com eles. Tu sabe que hora é 4ª vigília? Tu deve estar pensando, pastor, eu não sei nem que horas é a primeira. A primeira começa às 18 e muda de 3 em 3. De 18 a 21, a primeira vigília. De 21 a 23, segunda vigília. De meia-noite às 3 da manhã, a terceira. E das 3 às a 4ª vigília. Ou seja, Jesus foi se encontrar com os discípulos a partir das 3 da manhã. Tudo escuro. Os caras com medo. Vai Jesus andando em cima d'água. Tu acredita? Literalmente tirando onda. Lá ia ele, tranquilão, andando sobre as águas. Botou Isaac Newton no bolso nessa passagem. De repente, quando alguém viu Jesus andando em cima d'água, gritou o quê? É um fantasma! E começaram a gritar no barco. Ninguém correu. Não tinha para onde correr, né, velho? E foi aquela gritaria, socorro, socorro, e não tinha mulher não, era só homem. Foi aquele escândalo, tudo escuro. De repente, Jesus disse assim, calma gente, sou eu, que fantasma, o quê? Pedro se aproxima da beiradinha do barco, olhou, é ele mesmo? Aí, se é o senhor, manda eu ir aí. O que o pessoal falou? Pedro bebeu. Não, se tinha um local seguro, naquele momento, qual era? Qual era? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Esse é o problema, nós queremos viver a glória de Deus, mas não queremos sair do barco. Nós queremos viver os milagres de Deus, mas queremos viver na mesmice. Deus está esperando você fazer o que você nunca fez, para Ele te dar condições de viver o que você nunca viveu. Deus está esperando você ter ousadia. Pedro disse, eu quero ir aí. Tiago e João era sócio dele, numa pequena cooperativa de pesca. Deve ter falado o quê? Deixa ele ir, cara. Ele não quer ir? Deixa ele ir, rapaz. Ele falou que quer andar em cima d'água. Ele sabe que não dá para andar em cima d'água, mas ele quer.
Olha só, a sua vida está esperando você fazer algo que você nunca, para você viver algo que você nunca. Isso, faça algo diferente para o seu casamento. Minha senhora, beije seu marido como a senhora nunca beijou. A senhora vai ser beijada como nunca foi. Estude como nunca estudou, e você vai tirar notas como nunca. Ame como você nunca amou, e você vai ser amado como nunca. Mas faça algo diferente nessa vida sua. Ah, pastor, minha vida não acontece nada. Claro que não acontece nada, você não faz nada de diferente. Faz algo de novo, sai do barco. Fala para quem está do seu lado, sai do barco. Isso. Primeira perguntinha, olha para mim agora. Primeira pergunta: quem foi atrás de Pedro? Quem? Ninguém. E o que mais encanta é que Jesus poderia falar. Pedro diz assim: ô Jesus, eu quero ir aí. Jesus ia falar: ô Pedro, peraí, Pedro. Pô, andar em cima d'água, filho, isso precisa de uma técnica milenar. Só eu detenho tal conhecimento. Peraí que eu já estou chegando. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou para Pedro? Vem, cara, tu quer andar em cima d'água? Eu vou financiar seu sonho. Eu vou dar condições de você viver o que você está querendo viver. É isso que Deus está querendo falar para você hoje. Está na hora de você fazer o que você nunca fez. Fazer algo de novo, querido. O que é? Eu não sei, para mim já me basta fazer algo de novo. Quando eu comecei a pregar, eu falei: Senhor, o Senhor me dá umas coisas novas. Deus falou: vou dar. Meu pai era diácono da Assembleia de Deus, eu ia nos cultos. Aqueles pregadores eloquentes, gritando, fazia a gente chorar, e eu chorava. Eu achava aquilo lindo. E eu falava: Senhor, o dia que eu me converter, Senhor, eu quero pregar e ver os outros chorando. Só que eu pedi algo de diferente. Comecei a pregar e ninguém chorava. Eu falei: isso não tem graça. O nego chora na pregação de todo mundo. Justamente na minha vez ninguém chora. Eu não... Faça algo de... Isso mudou minha história. Fazer algo de novo. Pare e pense. Só que eu quero dar uma notícia para você, jovem, adulto, ancião, pé na cova, quem você for. Não, na verdade, preste atenção no que eu vou dizer. Quando você faz algo de novo, o pessoal não gosta, não. Eu imagino o pessoal, Pedro andando em cima da água, com cuidado, lógico, que Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro falou: eu vou, hein. Imagine ele. O pessoal dentro do barco torcendo. Afunda. Quem não sai do barco detesta ver você saindo. Quem não faz nada de diferente detesta ver você fazendo. Quem não alcança santidade detesta ver sua vida de santidade. O pessoal fica torcendo. E não perca tempo com quem está sofrendo ou torcendo contra. Deixa esse troço para lá. Torcer contra, fofoqueiro, tudo isso é importante para a vida da gente. Jesus, por exemplo, amava fofoqueiro, até porque era a mídia da época. Não tinha Facebook, não tinha nada. Você pode ver que quando ele curava alguém, ele falava algo mágico no mundo do fofoqueiro: vá e não conte para ninguém. É uma verdade? Já era para falar mesmo. É ou não é? Então as pessoas que não conseguem fazer nada de novo, ficam torcendo para você afundar. E Pedro vai andando sobre as águas. Olha só que coisa linda. Sabe qual é a diferença desse texto? Vamos imaginar um culto na igreja primitiva. 11 homens se levantando dentro da igreja naquele culto e dizendo: gente, eu queria dizer a vocês que esta semana nós vimos um homem andando sobre... Só que num culto da igreja primitiva, um homem poderia se levantar dentro da igreja e dizer: gente, o homem que eles viram andando sou eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Quem você quer ser? Está na hora de você fazer umas coisas diferentes, querido. Está na hora de você sair do barco e viver com Deus o sobrenatural. Está na hora das coisas parar de acontecer ali e começar a acontecer aqui, na sua vida, na sua família, na sua história, nos seus negócios, no seu ministério. Mas Deus está esperando você sair do... Lógico, seja ousado como Pedro.
Pedro falou, eu quero ir aí. Jesus falou, então vem. Estás afim? Vem. Só que Pedro, quando está andando, ele olhou para o vento escuro. O mar, falou, nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Claro, porque ele não era super-homem. Aliás, detesto o super-homem. Porque um cara que veste a cueca por cima das calças não merece o meu respeito. Sabe nem se vestir, vai ser meu herói? É ou não é verdade? Sai fora. Então, o que eu quero que você entenda nesse primeiro momento com Pedro, observando, qual era o discípulo a quem Jesus amava? Mais. Era João. E João não viveu 1/3 com Jesus as experiências que Pedro viveu, porque não depende de amor, depende de atitude. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, mas está esperando suas atitudes para que elas viabilizem o milagre. É só isso, gente. Então você quer, pastor, se de uma menina falou comigo, pastor, eu estou precisando casar. Eu falei, legal, eu estou querendo um príncipe. Eu olhei para ela, falei, ela tem que dar um up para arrumar um príncipe. Eu falei, ô garotinha, é melhor você fazer um negócio diferente aí, porque dá uma valorizada na carcaça, dá uma arrumada. Porque do jeito que tu está andando, o máximo que você vai conseguir é um gnomo para você, não é? Então o que eu estou vendo? Eu estou vendo gente querendo viver coisas novas, querendo viver coisas grandes, com atitude medíocre. Não, querido. Deus é Deus de coisas grandes. O que você quer? Qual é o seu sonho? Pedro tinha um sonho de andar sobre, e ele, então está na hora do seu sonho. Por quê? Porque o Pedro morreu, sabia disso? Estou falando sério, ele morreu. O Abraão morreu, esses caras morreram tudo, falaram para você não, né? Ou seja, a experiência deles já era, só ficou como um legado. Agora chegou a minha vez, chegou a sua vez de vivermos coisas grandes com Deus, com o Eterno, com Todo-Poderoso. Então Deus está esperando você fazer algo de diferente. Cuidado com esse negócio de se inferiorizar, comiseração. Esse dia uma senhora abalada me procurou e me disse, pastor, minha vida acabou. Eu falei, acabou por quê? Ela falou, meu marido morreu, você não soube não? Eu falei, soube, mas a frase está errada. Acabou a vida do seu marido, não foi a da senhora. A senhora ainda está legalzinha. Dá uma ajeitadinha na carcaça, parte para frente, vamos embora, minha senhora. Ela falou, o senhor acha? Eu falei, lógico. Ela não estava muito legal não, mas eu não estou aqui para puxar ninguém para trás, não é verdade? E ela foi embora, tudo empinadinha. Gente, às vezes o que nós vivemos não condiz com aquilo que falamos. Está na hora de você sair do barco e viver com Deus o sobrenatural? É assim. Deixa eu mostrar para você a segunda coisa. Abra aí, depois de ousadia, dá um pulinho lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Isso. Amém? Achou? Está ali, ó. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de... Põe o versículo seguinte, por favor. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Ora, o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu... Olha que coisa linda, gente, esse texto. Golias, um camarada de aproximadamente 3 metros de altura, desafiava Israel, ou melhor, um soldado de Israel num duelo. O cara, 3 metros aproximadamente, Israel com a autoestima, a autoimagem lá embaixo. Todo mundo estava no barco. Se botar o versículo 24 ali de novo, você vai ver que todos os israelitas, todos os homens de Israel, quando viam o gigante, todos fugiam cheio de... Quantos fugiam cheio de medo? Estavam no mesmo barco. Só que num determinado dia, um menino chegou na casa dele, e o pai dele falou, menino,
Você dá um pulinho, essa tradução é minha, não é do João Ferreira não. Você vai dar um pulinho para ver como é que seus irmãos estão na frente de batalha. Leva um pãozinho, um queijinho e um leitinho. Dá para os seus irmãos e para o comandante. E dá uma olhadinha como é que está a situação lá, que eu estou meio preocupado. Jessé falou com o filho dele mais novo, Davi. Davi, então, pegou o jumentinho e foi para o campo de batalha, o Vale de Socorro. Chegou lá, estacionou o jumentinho e perguntou para o irmão dele mais velho, como é que está a batalha aí? O irmão falou, está tudo sob controle do gigante. Tem um cara grande aí, Davi. Menino, um cara grande, matador profissional, especialista em duelo, ganhou todas as lutas dele por nocaute permanente. O cara é matador. Nesse exato momento que ele está falando, sai o gigante, aquela coisa imensa, e fala assim, tem algum homem aí? 40 dias que ele está pedindo um homem. Sei lá, deixa isso quieto. 40 dias ele falava, tem algum homem aí? E todo mundo ficava quietinho, falava a mesma coisa que vocês estão falando agora. Nada. Olhando ele, falou homem, né? Falou homem. É ele. Ele é grande, né? A gente tem família. Deixa ele quieto. Quando Davi escutou, ele foi lá, tem algum homem aí? Davi falou, hã? O irmão dele mais velho falou, cala a tua boca agora. Cala a tua boca e vai apacentar as ovelhas do pai. Com quem você deixou aquelas ovelhinhas? Davi saiu de perto do irmão mais velho e perguntou assim, o que vão dar para quem matar esse gigante? O cara falou, quem matar o gigante fica rico. Ele falou, bom negócio, mas tem que estar vivo. Segundo prêmio, casa com a filha do rei, a japonesinha Mikau. É ou não é? Devia ser japonesa, com esse nome Mikau. Ou será que ia ser de Fortaleza? Mikau, cearense. Terceiro prêmio, a casa dele não paga mais imposto. Davi falou, pode falar para o gigante que eu arrebento ele. O que o pessoal falou? Maconha. Isso fumou um pedrão de crack, mano. Esse cara tá doidão. Vê onde é a Cracolândia que ele tá maluco. Isso é jovem, isso é Woodstock, sexo, drogas e rock and roll. Esse menino tá doido. Vê que isso faz um toxicológico nesse garoto. Davi falou, pode falar pro gigante que eu mato ele. O pessoal falou, juventude, né, rapaz, assim mesmo. Esse ímpeto assim, não pensa para falar. Falaram, Davi, vamos lá falar com o Saul para ver se ele autoriza você a de enfrentar o gigante, porque ninguém vai enfrentar não. O único doido aí é você e a gente já sabe que isso é droga. É engraçado quando Deus nos chama para fazer algo de diferente. Você já experimentou isso? Quando Deus te dá coragem para enfrentar coisas que todo mundo não tem coragem de enfrentar. Como é que acha que é loucura? Davi falou, eu vou encarar esse gigante. Falou, vamos lá falar com Saul. Chegaram lá, falou, Saul, está vendo esse garoto aí? Pois é. Ele falou que quer encarar o gigante. Na frente de todo mundo. Vê o que você conversa com ele aí. Saul falou, Davi, falou uma coisa para você. Rapaz, eu já estou com tanto problema. É você que toca para me dormir. Não tem gadernal, Lexotan, não tem nada disso. Você morre, aí é que eu não durmo, rapaz. Não me arruma mais problema. Deixa eu explicar uma coisa para você. Conta aquele gigante, você não pode pelejar. Ele é matador desde garotinho. Quase matou a mãe dele quando nasceu. Deve ter sido isso que ele estava se referindo, desde menino. Então deixa eu explicar a você. Você não pode pelejar contra esse gigante. Todo mundo tem medo dele. O que tem na sua cabeça? Por isso que o pessoal está falando que é droga. Davi falou, ô Saul, deixa eu falar uma coisa contigo. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, que eu vou falar uma coisa para você agora, Saul. Preste atenção. Estava eu apacentando as ovelhas do meu pai numa determinada ocasião, quando veio um urso para pegar uma ovelha. E falou, eu vou pegar uma ovelha. Eu falei, aqui tem pastor.
O urso não acreditou, tentou pegar, eu matei o urso. Em outra ocasião veio um leão que não sabia da história do urso e falou: eu vou pegar uma ovelha aí. Eu falei: aí, já matei um urso, não quero nada com esse negócio de Greenpeace, com essa turma, não quero confusão. Só estou te avisando que já tem um óbito aí. Eu já matei um urso. O leão não acreditou, eu matei o leão também. Então vou logo falando para tu, Saul. Se esse cara é campeão dos filisteus, eu sou o rei da selva. Eu vou matar esse miserável. Eu vou matar esse miserável. Eu vou matar esse camarada. Deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção aqui em mim. Aí. Quem viu Davi matar o leão? Quem viu? Quem viu ele matar o urso? Porque as grandes experiências que vamos ter com Deus é no nosso anonimato. É você e Deus. Entendeu? No anonimato você tem experiências com Deus que te dá certeza de que Deus é contigo, querido. Davi falou: eu mato esse dia, Saul. Não olha para ele não, olha para ele não, não olha para ele não, não olha para ele não. Pode olhar para mim que eu mato ele, eu estou falando, rapaz, estou falando, eu mato ele. Saul falou: menino, foi um prazer ter te conhecido. Pode ir embora. Vai lá, seu pai tem mais 7 filhos mesmo? Não vai fazer falta não, eu caçula. Davi saiu dali e pegou. Quantas pedras? Quantas pedras? Quantas? 5. 5 pedrinhas. Botou na sacolinha e foi encarar. Por que ele pegou 5 pedras? Porque isso dava a ele o direito de errar. Você tem que ter uma reserva na sua sacola. Vai enfrentar alguma coisa, vai dar tudo certo. Ih, não deu. Não pode. Esse dia eu fui pregar numa igreja. Peguei um esboço, preparei tudo, sabe, uma pedra para atacar neles. Cheguei lá no culto e cantou o jovem, cantou as crianças, cantou a mocidade, cantou o trio, cantou o quarteto, o dueto, cantou a senhora, cantou os vizinhos, cantou, e eu estou olhando, falei: meu Deus, que hora que eu vou pregar nisso? Está parecendo um viveiro, meu Deus do céu, de tanta cantoria, e canta, o culto acabava 9 horas, 9h15 me deram a palavra. Agora vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. É que eu já me condicionei. Entendeu? Eu estou pregando, se alguém sai, minha mente diz assim: Cláudio, tá tão bom que ele foi chamar mais gente. Então eu não fico preocupado com isso não. Mas 9h15, preguei a palavra, enfiei o esboço assim, peguei o microfone, a igreja lotada. Falei: a paz do Senhor. Acabou a luz. Pô, acabou a luz aí. Eu com esboço, um montão de texto para o pessoal ler. Dobrei o texto, aquela pedra eu errei. Tinha que ter outra nessa gola. Mandei abrir num salmo, li um salmo de cabeça. Preguei, botei Jesus, acenderam umas velas assim na janela. Foi a primeira pregação romântica que eu fiz. A luz de vela, botei Jesus como um galã, querendo conquistar as almas, rapaz, mas foi um negócio tremendo. Preguei uns 40 minutos sem luz e tal, e que benção, acabei de pregar, falei: gente, que Deus abençoe a todos, amém. A luz voltou, ainda cantaram 2 hinos para acabar o culto. Então nem sempre as coisas vão sair como você espera. Davi vai enfrentar o gigante com 5, você tem que ter uma reserva, meu filho, um plano B. Botou 5 pedras na sacola e foi encarar o gigante. Chegou lá, no Vale de Socorro, o gigante quando viu, Davi falou: esse aí? Falou: garoto, vou falar uma coisa para você. Tá pensando que eu sou algum cachorro? Para você vir a mim com essas pedras, esse pedacinho de pau, eu vou matar você, menino. Eu vou matar você e não vou deixar ter nem enterro. Eu imagino o pessoal conversando, falando: conheceu ele? Menino bom, rapaz. Merecia morrer assim não. O pessoal falou que esse negócio de droga, na verdade, essas coisas ruins. Eu imagino no Vale de Socorro, Israel assim, ó, pronto para correr. Era só Davi perder. Quem sabe? E os filisteus assim, ó, para correr atrás. Quando Golias terminou de falar, Davi falou assim: ó,
Ô Golias, falei uma coisa para tu, filho. Quem vai matar você sou eu. Você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo. E o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, já botou você na minha mão. Tu já era, Golias. Despediu de sua mãe? Falou com a família? Eu vou matar você, vou dar uma pedrada nesse cabeção seu que você vai ver só, rapaz. O pessoal deve ter filhado aí, novinho, mas valente, macho, cabra macho. Olha só, se tivesse uma bolsa de aposta em Israel, eles iam apostar em quem? Em quem? Ia perder o dinheiro. Aquele garotinho com a pedrinha, deu-lhe uma pedrada naquele cabeção. Tum! Aquele gigantão caindo. Aí Davi foi lá, deve ter falado, e aí, irmão? Quem é o quê, de quê, para quê, por quê? Pegou a espada, cortou o quê do Golias? Por quê? Você já viu alguém na rua sem dente? Já? Sem dente? Ah, sem cabelo? Já viu? Sem perna? Sem cabeça? Ah, porque inimigo não é para dar paliativo, é para resolver o problema. Você arranca os dentes do seu problema, ele corre atrás do seu banguelo. Você raspa a cabeça do seu problema, ele corre atrás do seu careca. Eu não. Agora você corta a cabeça do seu problema, ele não corre mais atrás de você. Fica brincando com o problema. Ele foi lá, cortou a cabeça do gigante, levantou aquele cabeção. Eu imagino Israel assim, ó. E os filisteus assim, ó. Numa linguagem carioca, deu ruim. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto Pedro sai do barco em ousadia, Davi sai do barco em coragem para enfrentar o gigante, sabendo, consciente de que ele não vai enfrentar o gigante sozinho. Ele vai enfrentar o gigante por quê? Porque Deus é com. Você tem que saber disso. Às vezes a vida vai te levar para batalhas. Às vezes a vida vai te colocar em situações. Você pega aquela menininha que vai morar na casa do Naamã, um leproso. Se fosse você, jovem, adolescente, fosse morar na casa do leproso, o que você ia falar? Um leproso que entrou na sua terra e levou você como escrava. O que você ia falar? Não é leproso, não é à toa. Essa praga ruim. Tomara que morra de lepra. Não, mas a garotinha lá na casa do Naamã, a lepra do Naamã não pegou nela, mas a fé dela pegou no Naamã. Olha que coisa fantástica. Às vezes Deus quer te levar para situações, os gigantes vão se levantar. Você tem que ter coragem. Falaram para os 3 amigos do Daniel, a hora que a orquestra tocar, todo mundo dobra o seu joelhinho diante da estátua do Nabucodonosor. Se tu estivesse lá, todo mundo dobrando o joelho. Os 3 meninos disseram, vamos dobrar o joelho? Não vamos dobrar não, né? Dobrar não, né? Vai dobrar, Ananias? Não vai não, né? E você, Azaria? Também não, né? Misael? Todo mundo em pé. Isso vai dar uma confusão danada, irmão. Mas vai ficar em pé, não vai? Então tá bom, então vamos ficar em pé. Esse joelho aqui só se dobra diante do Deus de Israel. Tem que ter coragem. Ficaram em pé. A orquestra tocou, só que quem joelhou não fechou o olho. E olhou eles em pé. Foi lá e falou, Nabucodonosor, vim aqui falar um negócio porque eu sou seu amigo. Tem umas meninas aí que não dobraram de joelho. Acredita, Nabucodonosor? Eu bem dobrei o meu, olha como é que está sujo, ó. Então, Nabucodonosor falou, não dobraram, chama eles aqui. Chegaram lá, os rapazes, Nabucodonosor falou, gente, eu mandei, vocês não escutaram não, né? Vou mandar minha orquestra tocar de novo e vocês dobram o joelhinho. Os jovens falaram assim, Nabucodonosor, deixa os músicos descansando, porque a gente já resolveu, nós não vamos dobrar não. Porque esse joelhinho aqui só se dobra diante do Deus de... Mas está todo mundo dobrando o joelho, está todo mundo dobrando, mas eu não sou todo mundo. Está todo mundo fazendo, mas eu não sou todo mundo. Está todo mundo falando, mas eu não sou todo mundo. Eu sou um cidadão do céu.
Nós temos que entender, não importa para onde a vida te leve, leve Deus como seu companheiro de viagem. E é assim que funciona. Agora estão lá na Babilônia, eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Tem que ter coragem, você tem que ter coragem para controlar seus impulsos, você que é jovem. Até porque você tem que ter uma coisa nessa cabeça sua. Você se converte, mas seus hormônios não. Nunca vi hormônio aceitando Jesus. Me arrependo, me arrependo. Hormônio não, hormônio está aí para arrepiar você, para mexer contigo. Pele arrepia, o coração acelera, a mão sua, pupila dilata. Você deve estar pensando, estou infartando. Todo menino, você que é jovem e sofre, você solteiro. Muitos estão vendo essas irmãzinhas igual os franguinhos no galeteiro, já girando assim. Todos vocês têm um David Banner. Não brinca com ele não, meu filho. Quem fica verde. Então pare e pense. Nós temos que entender. Tem que ter coragem. Os meninos disseram, nós não vamos dobrar o joelho. Nabucodonosor falou, então quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês da minha mão. Sabe o que é que os meninos falaram? Se Deus vai nos livrar, nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos, nós não vamos dobrar esse joelho, Nabucodonosor. Entendeu, maluco? Não vamos dobrar. Nabucodonosor falou, fornalha, pode jogar eles lá, morrer queimado. Jogaram os 3 meninos lá dentro. Nabucodonosor foi olhar e teve um problema com a ciência exata, com a matemática. Falou, gente, nós jogamos quantos lá, hein? Foi 1, não foi? 2, 3. Tem 4 lá dentro. E eles não estão queimando não, estão dando um rolezinho no meio do fogo. Nabucodonosor chegou na porta da fornalha e falou, ô rapaziada, dá um pulinho aqui fora. Os meninos devem ter falado assim, ô Nabucodonosor, entra aí, maluco. Você não é o cara? Tem que ter coragem, meu irmão. Tem que se posicionar. Esses dias um cara falou comigo assim, pastor, eu vou dar uma festa na minha casa, eu tenho uns parentes que não são crentes. Então eu queria falar uma coisa com o senhor, porque se eu não botar uma bebidinha, eles não vão. Então o que o senhor acha da ideia que eu tive? Depois das 11 horas, num cantinho, num freezerzinho, vai ter uma bebidinha, pastor. Para turma que gosta de tomar. O que o senhor acha? Falei, legal, muito bom. Esse pessoal que vem aí, eles já fizeram festa na casa dele? Ele falou, já. Te convidaram? Falou, convidou. Até que horas eles não serviram bebida em sua homenagem? Ele falou assim, hora nenhuma não. Eu cheguei lá, tinha bebida, eu saí, tinha bebida. Eu falei, e eles não te homenagearam e você quer homenageá-los? Ele falou, quer saber de uma coisa, pastor? Se quiser vir, vem. Eu não vou botar coisa nenhuma. Eu falei, não põe não, filho, porque a hora que tiver uma confusão lá, ele sabe o lar que não negocia, que não dobra o joelho, que se mantém de pé. Pare para pensar, nós temos que ter coragem, meu irmão. Coragem para se manter de pé diante de um mundo que se dobra. É ou não é? Uma juventude que olha e diga, eu estou buscando a santidade e é isso aí, não vou dobrar o meu joelho. Não vou dobrar, estou afinzão de dobrar. Estou com medo, mas não dobro. É assim que funciona. Sabe? Então, nós temos que nos posicionar, temos coragem para isso. É sair do barco. É viver. Quem matou o gigante? O Davi. Virou um herói nacional. Entrou com o cabeção do Golias. E as mulheres tudo gritando na janela. Chegou o machão. Saul matou 1000. Que é isso, rapaz? Está na hora da gente viver uns troços desses. Não que a gente vá ouvir isso da nossa esposa. Ainda que seria um sonho sensacional. Mas ela não vai mentir. Deixa eu usar aqui só mais 2 coisinhas e a gente termina. Vamos lá, Juízes. Tu está sentado, não vi um que está em pé. Abra sua Bíblia aí em Juízes, abra aí, Juízes. Capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Versículo de número 11. Vamos ver 2 coisas aqui.
Nós vimos ousadia, coragem, e eu quero ver duas coisas com Gideão rapidinho. Amém? Verso 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abirezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Preste atenção nisso, porque isso é bem interessante. Gideão está malhando o trigo, na verdade, num tanque para uvas, num lagar. Ele está fazendo isso porque tem um problema sério, um litígio com os midianitas. Ele precisava de uma eira para malhar o trigo, um campo mais ou menos para secar café, grande, aberto, mas ele não tinha. O que ele tinha era um lagar, um tanque para prensar uvas. Eu não sei como é que ele malhava o trigo num tanque para prensar uvas, porque era apertado, era desconfortável, era inapropriado, mas era o que ele tinha. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você tem que ser ousado, corajoso, mas tu tem que aprender a encarar a sua realidade. O que ele tinha era um tanque para prensar uvas, e nele ele vai malhar o lagar, nele ele vai malhar o trigo. Ou seja, ele precisava de uma eira. O ideal para ele seria uma eira, mas o que ele tinha era um lagar. A realidade dele era um lagar. Nós temos que aprender a encarar a nossa realidade para alcançar nosso ideal. Há um tempo atrás eu tinha um Corsa, um carrinho, um Corsinha, a gás, que se apaixonou por reboque. Ele não podia ver reboque, que ele parava e ligava o alerta sozinho. Uma vez ele quebrou, eu mandei rebocar, levei para o mecânico, chegou no mecânico, o mecânico pegou, girou a chave, ele ligou. O mecânico falou: o que ele tem, pastor? Eu falei: vontade de andar de reboque. Só pode, porque ele não estava pegando, andou de reboque, pegou. E uma vez eu fui pregar numa igreja, um cara me levou até no carro com o meu material, e quando ele viu o meu Corsa, ele disse: Ih! Falei: o que foi, meu filho? Ele falou: o senhor não tem vergonha de andar nisso, não? Falei: tenho. Para até longe, você que veio aqui trazer. Ele falou: isso não é carro de um homem igual o senhor andar. Eu falei: querido, você acha que isso é meu ideal? Isso é a minha? Ela é dura, mas é minha. É feia, mas é minha. Quebra, mas é minha. Dá licença da minha realidade. Eu tenho que ser homem o suficiente para encarar a minha realidade. O que é a sua realidade? Qual é a sua realidade? É um marido grosso, mas é seu. Para pensar. Ah, pastor, eu não tenho a casa que eu queria, mas tu tem uma casa. Tu não tem o carro, mas tu tem. Tu não tem o marido que eu queria, mas tem. Um troço ruim lá. Ela vai dar tudo aí. Pare e pense. Nós temos que encarar a nossa realidade. Ela é dura, mas é nossa. Esse dia uma moça falou comigo assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu falei: lógico, o que é o problema? Eu estou com câncer, pastor, eu vou morrer. E começou a chorar. Eu falei: minha senhora, a senhora para de chorar, que eu não tenho câncer e também vou. Aí ela enxugou as lágrimas assim e falou assim: o senhor é muito engraçado. Eu falei: mas eu estou mentindo. Aí ela falou assim: o senhor ora por mim? Eu falei: claro. Jeová é Deus, o Rafá, o Deus que cura. Vou botar a mão na senhora. Se ele quiser curar, ele tem proposta, ele cura. Fecha os olhos aí, minha senhora. Botei a mão na dona e falei assim: Senhor, meu Deus e Pai, o senhor pode curar essa moça. Em nome de Jesus, se for da sua vontade, o senhor cura. E todos nós aqui vamos ver a sua glória. Se o senhor não quiser curar, o senhor não cura, e ela vai ver a sua glória. Mas de qualquer maneira é vitória. Quando eu abri o olho, ela estava me olhando assim, ó. O senhor não tem juízo não, pastor, só o senhor mesmo.
meu irmão, realidade, hoje você está vivendo um desemprego, é isso? É a sua realidade, enfrente a sua realidade para alcançar seu ideal. É assim que funciona, tenha coragem e ousadia para isso. Nós estamos vivendo uma geração enfraquecida, essa geração nova principalmente aí. Esse dia entrou uma garotinha no meu gabinete, pastor, minha vida acabou. Falei, que isso, menino, você não vinha? Sua vida acabou, o que aconteceu? Perdi meu celular. Eu falei, ô garotinha, você vai embora do meu gabinete? Senão sua vida vai acabar aqui hoje. Que eu vou acabar com ela. É ou não é? Uma sociedade frágil. Pare para pensar. Reveja seus valores. Encare sua realidade. Sua realidade o que é? É um coleginho público. O ensinozinho não é dos melhores. Aliás, é muito estranho, porque se ele não é dos melhores, você deveria ser o melhor aluno. É ou não é? Esse dia um garoto falou comigo, pastor, eu quero ser médico, um jovem. Eu falei, boa coisa. Ele falou, mas eu não gosto de estudar. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. O que é isso, Pai eterno? Eu falei, menino, como é que eu sei? Ele falou, mas a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Miserável crente. O senhor ora por mim? Eu falei, você é médico? Ele falou, só que ele não sabia com quem estava mexendo, pastor. Eu falei, fecha os seus olhos aí para você ser médico sem estudar. Ele achou meio estranho, mas fechou. Eu botei a mão nele e falei, Senhor meu Deus, esse menino quer ser médico, não quer estudar, e o senhor pode fazer tudo realmente, como ele diz. Então o senhor leva ele para a Amazônia, põe ele numa tribo indígena, promove ele a pajé, e deixa ele fazer medicina alternativa. É ou não é verdade? Porque o cara está de onda com a minha cara. Pelo amor de Deus. Ô meu irmão, encare sua realidade. Isso. Não desista não, lute. Porque Deus tem o seu ideal para te entregar. Posso ouvir um amém? Amém. Isso, agora vamos para o último aqui. Essa é a hora da gente. A gente aprende que a hora de acabar a mensagem é a hora que vocês estão querendo mais. Que é aquela hora que o pessoal fala assim, meu Deus do céu. Oh meu Deus, que hora isso vai acabar, Jesus? Acaba logo isso. O pessoal fica falando amém, mas amém não é para continuar, é para finalizar. Versículo 15. Amém? Juízes 6:15. Replicou-lhe Gideão. Vou ler aqui que eu vou ficar com essa tradução. Senhor, respondeu Gideão, como posso liderar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Olha que diálogo legal. Ele está explicando para Deus a dificuldade dele. Senhor, eu gosto desse tipo de oração. Gosto, não, estou falando sério. Essa oração simples. Porque às vezes tem gente que pensa que não sabe orar. Não sabe, pastor, não sei orar. O que é orar, gente? Orar é o quê? Falar. Nome de Jesus para abrir. Manda bala. Eu sei que quer vir uns caras na igreja orar, parece que a gente não sabe, não tem? Amado, querido, eterno Deus, longânimo e benigno. Estamos reunidos nesses conclaves pelos beneplácitos de sua vontade. Aí você fala, eu não sei falar isso não. Difícil pra caramba. Estou fazendo apologia à ignorância, não é nada disso não. Mas orar é falar. Você dobra o seu joelho e fala, pastor, não consigo orar muito tempo. Por quê? Porque de repente você fica com aquela oração, sabe, aquela sistemáticazinha. Não. É mais ou menos assim, você fala assim, Senhor, eu vim aqui falar com o Senhor em nome de Jesus. E eu vou logo avisando o Senhor que eu vou falar umas coisas com o Senhor, que o Senhor já sabe de tudo. Minha vida está tudo bagunçada. O Senhor sabe que eu estou desempregado? Pois é, eu estou desempregado. Já tentei arrumar, mas está difícil, as portas não se abrem. Está passando uma situação muito difícil, pois. E outra coisa assim, já que a gente está conversando aqui sério,
O senhor viu como é que está meu casamento? Que é isso? Que mulher é aquela, senhor? Aqui não é mulher não. Poxa, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu casei com aquilo. Já que a gente está falando, vamos falar logo das crianças também, porque aquele menino meu, que é isso? Que filho é aquele? Aqueles meninos têm inteligência, sim, mas eles não acharam na cabeça dele ainda. E eu vou falar outra coisa com o senhor também. Falaram para o senhor que minha sogra está vindo morar aqui? Eu, na verdade. Eu só estou simplificando. Só para você entender. É simples demais. Olha o que Gideão está fazendo. Senhor, eu sou o menor na casa de meu pai. Minha família é a menor em Manassés. O que Gideão está dizendo a Deus? Senhor, todas as circunstâncias me dão a seguinte leitura: o que o Senhor tem para a minha vida não pode se cumprir. É isso que ele está dizendo para Deus. Senhor, eu não posso liderar uma revolta contra os midianitas, porque mesmo diante do que o Senhor está dizendo, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para a minha situação financeira, eu não tenho a bênção da primogenitura, eu não tenho a influência do dinheiro, eu não tenho nada para me tornar um líder. Tudo é contra mim. Deixa eu falar uma coisa: tu tem que ser ousado, corajoso, aprender a enfrentar a sua realidade, mas aprender a vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias vão dizer que você não vai conseguir. Não vai. Se eu fosse olhar para a minha vida, meu pai casou 8 vezes. Eu sou filho do segundo casamento, me deram para 5 famílias diferentes. Para pensar. Eu era garotinho e tentaram abusar de mim sexualmente, os mais velhos. Eu não tinha dinheiro, fui vender drogas. As pessoas que olhavam para mim diziam o quê? Eu lembro, eu usava quichute. Alguém aqui lembra de quichute? Gente, o que é isso? Tu lembra daquele troço? Amarrava na canela, lembra? Pensa num troço terrível. Eu tinha um troço daquele para sair, para ir para festa, para ir para o colégio, para ir para tudo. Tem uma foto que tiraram minha, com a calça azul bebê, aquele quichute, uma camisa quadriculada, que era só botar uma nave e eu ia virar o ET de Varginha. Mas tinha tudo para ser uma pessoa embotada, infeliz, traumatizada. As circunstâncias diziam que eu jamais estaria aqui, mas eu aprendi a não olhar para a circunstância, a olhar para o Deus da promessa. Nós temos que aprender. Um homem foi acusado de um crime que não cometeu. Todas as circunstâncias eram contrárias a ele. Queriam condená-lo. Uma corte pequena, numa cidade minúscula, um crime hediondo. E aí então, o juiz precisava condenar alguém para dar uma satisfação para a sociedade, e o único suspeito era esse rapaz. Só que ele acreditava que Deus podia fazer por ele o sobrenatural. O juiz disse, ele ficou com a decisão final, 3 votaram a favor e 3 contra, ele teria que decidir. E ele disse para o rapaz assim: eu vou dar uma oportunidade a você. Eu vou escrever no papel absolvido, no outro condenado. Você tira e essa vai ser a sua sentença. Só que o juiz, querendo condená-lo, escreveu condenado nos 2. O outro papel ia ficar com o juiz mesmo, porque ia questionar. O rapaz foi lá na frente, o juiz estendeu a mão e disse: tira um dos papéis. O rapaz tirou, o juiz imediatamente guardou o outro, e o rapaz disse: Deus vai me livrar dessa situação. E o juiz pensou: não tem saída, filho. Entendeu? Não tem saída. Não tem jeito. E ele disse: Deus vai me tirar dessa situação. E ele disse: se aparecer escrito nesse papel absolvido, até eu acredito no seu Deus. Foi o que o juiz pensou. Só que o rapaz pegou o papel e disse: para que todos saibam que eu acredito que o meu Deus vai me tirar daqui, eu não quero nem saber o que está escrito aqui. E comeu. Botou na boca, mastigou e engoliu. Quando ele fez isso, o juiz teve que pegar o outro. O outro estava escrito o quê? Então o que ele comeu tinha que estar escrito o quê? Eu vou embora. Deixa eu falar uma coisa com você.
Por pior que seja as circunstâncias, por pior que seja a leitura que você tenha, saiba de uma coisa: a nossa vitória está em Deus. Foi com Ele que Pedro andou sobre as águas, foi com Ele que Davi venceu o gigante, foi com Ele que Gideão derrotou os midianitas, e vai ser com Ele que nós vamos vencer nossas batalhas. Você precisa aprender a ser ousado e fazer o que você nunca fez, a ter coragem para enfrentar os gigantes da vida, a encarar a sua realidade e a vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Se você fizer isso, com certeza, você nessa vida de batalha e de luta, será um verdadeiro campeão. Fique de pé agora. Fique de pé. Eu quero fazer eu sei que tem muita gente, mas eu quero fazer uma pergunta a você. Feche seus olhos agora. Eu queria alguém aqui. Isso. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta. Talvez pode criar algum desconforto de movimento, mas eu não vou sair daqui sem perguntar, não. Se hoje você está envolvido em circunstâncias que dizem que você não vai vencer, se quando você faz uma leitura, ela é desanimadora, a mensagem que é passada para você é que não tem saída, não tem jeito, eu queria orar por você. Eu queria orar por você porque eu não vim do Rio de Janeiro à toa, apenas para tirar um sorriso seu. Eu vim aqui para ver Deus mudar a história da sua vida. Se quando você olha para a sua vida, as circunstâncias são desanimadoras, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você, porque Deus tem vitória para você. Saia do seu lugar, dá um jeitinho, chegue aqui para os cantinhos aqui, que é mais fácil, tem mais espaço. Vem para cá, eu quero orar por você. Isso. Isso. Se o sol se pôr e a vem pra cá. noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me afogar, tu és meu abrigo. Isso, sai do seu lugar, venha para o corredor se não der para chegar aqui. Me submergir a tua mão. Aleluia. Me traz à tona pra respirar. Essa circunstância Me faz andar. não vai parar você. Sobre as águas. Deus vai te dar forças para vencer essas limitações. Elas não são páreo Tu és para o nosso Deus. o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, Minha canção. minha canção e o meu louvor. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero entregar essas vidas em Tuas mãos. Pessoas cercadas por circunstâncias limitadoras, vozes, ó Deus, que dizem a elas que elas não vão conseguir, que não vai dar certo, que acabou, que está tudo destruído. Quando elas olham, ó Deus, o que vê é somente o caos. Mas nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, que elas não olhem pelos olhos carnais, mas olhem pelos olhos da fé, e que em nome de Jesus renasce uma esperança no coração delas,
dizendo a Deus que elas vão conseguir, que essas limitações não são nada diante do teu poder, da tua graça e da manifestação do teu Espírito. Dá força aos teus filhos e filhas, ó Deus, para subjugar esses sentimentos, essas circunstâncias, e eles vão enfrentar, ó Deus, e vão sair mais do que vencedor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos assim. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Fique onde você está, todos de olhos fechados. Talvez hoje você vai precisar de muita ousadia, muita coragem. Você vai ter que ter um encontro com sua realidade e vencer uma circunstância muito especial para receber Jesus como Senhor e Salvador. Se Deus trouxe você aqui hoje, essa é uma igreja séria, ninguém quer te constranger. Quem age aqui é o Espírito de Deus. Amém. Mas se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus está querendo mudar a sua história, e ela só muda através de Cristo Jesus. Por isso, nessa hora, se tem alguém aqui que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, ou voltar para os seus caminhos, se hoje você é ousado o suficiente para tomar essa decisão, você é corajoso o suficiente para tomar essa decisão, o momento é agora. Se tem alguém que deseja fazer isso, só estenda a sua mão assim e eu quero orar por você. Isso, lá atrás tem uma pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer o seguinte, vocês vão me dar licença aqui. Pastorzão, me dá licença. Eu quero que você que quer receber Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, saia do seu lugar e venha aqui em cima. Eu quero você aqui. Saia do seu lugar. Isso, pode continuar ministrando enquanto eles vêm, por favor. Isso, vem cá. Isso, vem para cá. Jovem, adolescente, adulto, senhoras. Isso, vem para cá. Se essa é a sua noite, se essa é a sua noite, isso. Vem cá, vem cá. Isso, glória a Deus. Isso. Vem para cá, saia do seu lugar. Se Deus está te chamando, seja ousado hoje para tomar essa decisão. Meu abrigo. Alguém ainda? Está vindo alguém aí ainda? Isso, está vindo aqui. Tem alguém vindo aqui? Vem cá, meu irmão. Ninguém que entrou aqui essa noite para receber Jesus vai sair daqui sem Ele. Todo jugo, toda cadeia está sendo quebrada. Vidas estão sendo libertas. Vidas estão sendo transformadas. É noite de encarar a sua realidade. Aleluia. Aleluia. Isso. Deus vai curar, Deus vai libertar. Deus vai arrancar do seu coração. Aleluia. 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 Ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo para você.
falar uma coisa para vocês. Enquanto eles estavam ministrando, não tinha festa nos céus. Enquanto eu estava pregando, não havia festa nos céus. Mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. Imagine o preço. Quanto vale? Deus é bom. Deus é bom. Pastor, vem cá, pastor. Vem cá. Como é bom ver o agir de Deus no nosso meio, amém, queridos? Nós vamos orar ao Senhor. O pastor Cláudio vai passar amanhã o dia todo conosco, inclusive nos 2 cultos aqui do Espaço Gospel. E nós louvamos a Deus por tudo que Deus fez, por tudo que Deus operou nessa noite, amém, queridos? Sabe que esse Deus é o Deus da caminhada, do dia a dia com cada um de vocês, amém? Nós vamos orar ao Senhor agora. Após essa oração estaremos despedidos. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Cláudio. Que Deus abençoe, restaure cada dia mais o vigor e a unção sobre a sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizeste, Deus, nessa noite. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és esse Deus de salvação, esse Deus de restauração. Senhor Deus, que saímos daqui, ó Deus, ó Pai, cheios da Tua presença. Para, ó Deus, vivermos, ó Deus, com ousadia. Para, ó Deus, vivermos com coragem. Para encararmos as nossas realidades, mas superarmos os nossos limites. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós. Enche-nos, Deus, da Tua presença. Uma noite, ó Deus, debaixo da Tua paz. Que amanhã, Deus, possamos ver esse Deus que operou hoje, Deus de cada dia, cujas misericórdias se renovam, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as doces consolações, a unção e o poder do Santo Espírito do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, Deus abençoe, grandemente, em nome de Jesus.
Olha só. E quanto a Ismael, também te tenho, eis aqui o tenho, e falo-ei, multiplicar grandissimamente, 12 gerará, e dele farei. Você sabe quem está falando isso? E quanto a Ismael, isso é um bate-papo entre Abraão e quem? E quem? E o que Deus disse no início do texto? E quanto a Ismael, também te tenho. Escute só. Olha só. Você sabe por que o filho desse cara é um sucesso? Porque o tempo inteiro esse camarada aqui falava com Deus a respeito do filho. Você está entendendo? Não interessa como teu filho esteja, não interessa onde ele esteja, não interessa o que as pessoas falem a respeito dele. Pai, nunca pare de falar a respeito de seu filho com Deus. Entendeu? Seu filho está louco, usa droga, está esquisito, está não sei o quê. Seja ele menino ou menina, você tem que estar lá como pai. Parece que isso é obrigação de mãe só. Mãe que tem que orar, olha por esse menino, olha por esse menino. Não, você que é pai, você tem que ir lá, entrar no quarto dele. Não precisa entrar quando ele está. Pega aqui um pouquinho, a vez de um óleo ungido. Ou então pega o óleo lá na sua casa e ora. Entra lá no quarto dos seus filhos, pai. Aquela figura paterna, macho. Talvez nem tanto. Entra lá, pega um óleo, passa no travesseiro e fala: Senhor, aqui vai deitar aquele menino. O senhor sabe o que passa na cabeça daquele garoto. Doido de pedra, mas é meu. Essa menina minha esquisita, não sai do quarto. Parece, não é? Isso. Ele está dizendo, Deus está falando com ele: não se preocupe com Ismael, porque eu também tenho te ouvido. Isaac, tá certo? Vai ser extraordinário, mas esse camarada aqui também é fantástico. Quando nós olhamos, e um dos motivos pelos quais, está aí, ó, também tenho te ouvido. Abraão, tudo que você falou comigo, toda a sua preocupação, tudo isso, está tudo certinho, fica tranquilo, porque eu vou botar para quebrar na vida do... Ele viu, sim ou não? Ele viu o Abraão? Não, Abraão morreu. Não viu o que aconteceu. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, querido. Nossos filhos são herança do... É isso aí mesmo. Nós não criamos filho para ir para o inferno. Tem época que parece que eles ficam meio doidos, nós já ficamos uma época. Você na época de colégio, lembra? Quem puxava as coisas assim, ó, para a mulher, quando vinha atravessando a rua, pensar que era cobra, levanta a mão. Aí. Apertava a campainha, porque isso eram os nossos pecados. Nossas bagunças era essa, é ou não é? Apertava o quê? A campainha, e ó, corria, sim ou não? Sim. Nós fomos numa palestra, vimos o cara falar que comprou que suco para jogar na caixa d'água da escola. Esse já era um estágio mais avançado. Alguém queria fazer mal para o número maior de gente, ou não? Mas não. Nossos filhos, nós também já fomos terríveis, sim ou não? Só que eram uns terríveis diferentes. Hoje os meninos... né, nós éramos terríveis estilo Roberto Carlos. Eles hoje são estilo The Walking Dead. É, não é? É uma versão atualizada. Os meninos meio zumbizão. É assim que funciona, esquisitão. Mas são nossos. E são amados, amém? Então nós temos que orar, está aí. O camarada orava e falava: Senhor, abençoa os meus. Eu quero que os pais fiquem de pé agora. Esse negócio de só falar, chega em casa você não faz. Ah, fica em pé aí agora, onde você está. Levanta a mão em direção à sua casa. Sua casa aí, onde é a casa? A minha está para lá ali, ó. Isso. Diga comigo, homens. Eu
abençoo a minha casa, o meu casamento e os meus filhos. Eles são herança do Senhor e nenhum deles vai se perder. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, tá ligado? Então um cara que fala com Deus, não interessa o tamanho do seu filho, pode ser um pirralhinho. Hoje meu neto estava lá deitado, estava lá, menino, você é macho? É, vô? Eu falei, é. Igual o vovô. Ele me olhou esquisito. Porque ele disse assim, queria ser melhor. Mas vamos embora, a vida que segue. Vamos embora.